Graças e paz, queridos, essa é a nossa aula a respeito de conversão e novo nascimento. E agora a gente vai entender um pouquinho mais a respeito do que nós podemos como novas criaturas. Os nossos direitos em Cristo como novas criaturas. Já sabemos que um dos nossos deveres é andar em santidade, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Tudo isso é porque nos tornamos novas criaturas. E agora nós vamos ver os nossos direitos, o que nós podemos em Cristo Jesus. Então, abra lá comigo em Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente já viu que essa palavra certeza no grego é upostasis, uma firme convicção sem espaço para dúvida. Então a fé é uma firme convicção sem espaço para dúvida das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, não é porque eu não vejo algo que isso não existe. Nós não vemos o oxigênio, mas nós o utilizamos e sabemos que, obviamente, ele existe. Amém? Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, uma convicção sem espaço para dúvida e a convicção para fatos que não se veem. Amém? Então quero que você guarde esse entendimento e agora nós vamos ver tudo aquilo que nós podemos em Cristo. E eu já vou voltar ao final para esclarecer como nós temos acesso a tudo isso. Mas eu queria que você guardasse essa definição de fé. Amém? Vai lá comigo para a gente caminhar um pouquinho em Efésios capítulo 1, verso 7, diz assim: em quem temos, está falando de Jesus, em quem temos, por meio de Jesus, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele por nós, nós temos a remissão total e completa de todo o pecado. Ou existe pecado maior do que o sangue de Cristo? Não, óbvio que não. Então, em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. É algo que Cristo Jesus já fez por mim e por você, a remissão, o perdão completo de todos os pecados. Amém? Em Isaías 53, o profeta Isaías falando profeticamente a respeito da obra de Jesus, do verso 4 ao verso 5, ele fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Note que o verbo fomos já está no passado. Isaías ele fala profeticamente a respeito do futuro utilizando um verbo no passado, ou seja, é uma obra consumada. Cristo Jesus já fez por mim e por você. Saúde plena está disponível por meio da sua graça. Romanos 5, no verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados, somos justificados, não há imputação de pecado a nós, pela fé. Não há imputação de pecado a nós pela fé. Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agora nós temos essa paz com Deus que excede todo entendimento, paz por dentro, paz por fora. E essa palavra utilizada aqui para paz, no grego, que é escrito no Novo Testamento, é shalom, é uma paz que é de dentro para fora. Temos paz com Deus porque somos justificados. Não há imputação de pecados por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é glorioso demais. Entender isso é sensacional, é tremendo, é maravilhoso. É saber que nós temos essa paz com Deus de dentro para fora, somente porque cremos e de graça, por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele morreu a nossa morte, que era a consequência do pecado, ele morreu. Ele pagou o preço pelo pecado.
morrendo para que nós tivéssemos a sua vida. Olha o que está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado era a morte, e Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e é gratuito. É um dom, é um presente, é uma dádiva gratuita. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma corrente, não é uma oferta, não é um dízimo, não é um sacrifício financeiro, não. É o dom gratuito de Deus. Aleluia! Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, gentios, por intermédio de Jesus Cristo, e para que pela fé, está aqui pelo dízimo, pela oferta, pelo sacrifício financeiro, não, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Isso está em Gálatas 3, do verso 13 ao verso 14. E olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Isso é maravilhoso. Jesus suportou a nossa pobreza para que tivéssemos a sua provisão. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Porque ele sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, eu não estou falando que você vai ter um jatinho, um helicóptero, mas provisão. Que você vai ser provido em tudo, não vai haver falta. Claro que pode chegar dificuldade, mas ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu ainda não vejo, mas vai se concretizar, porque a palavra de Deus me garante, porque eu sou filho, eu sou herdeiro da promessa. Não é uma questão de colocar Deus contra a parede, porque a obra ele já fez, já está tudo consumado, mas é eu usar a minha fé em cima daquilo que ele já prometeu e já disponibilizou por intermédio de Jesus Cristo. É como se tivesse uma mesa posta com pernil, com a bebida que eu gosto, com a comida que eu gosto, e eu só tenho que ir e pegar aquele prato, a sobremesa, só tenho que pegar. E esse ato de pegar é eu colocando a minha fé em ação, porque já está tudo posto diante de mim e de você. Nós só precisamos utilizar a fé para pegar essa sobremesa, para pegar esse prato. Eu não estou falando aqui de um desequilíbrio teológico, mas eu estou falando aqui de viver a manifestação da promessa que Deus já garantiu na sua palavra. Já está disponível pela graça. Nós acessamos pela fé. Não é por meio de corrente, não é por meio de 7 semanas disso, daquilo outro, de um feitiço gospel, de uma mandinga gospel. Não! É pela graça, mediante a fé. Nós acessamos o cumprimento da promessa de Deus, que foi disponibilizada desde Abraão até Jesus, por meio da fé. Por meio da fé. Se Deus disse, está dito. Não há o que relativizar. É a palavra de Deus que me garante. A palavra de Deus me garante prosperidade, saúde, perdão, salvação, família abençoada. É dom de Deus. É promessa de Deus. Já está disponível. E eu acesso pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero. E eu tenho certeza. A convicção daquilo que eu não vejo, mas vai aparecer. Porque pela palavra de Deus, o universo foi criado das coisas invisíveis, e as coisas invisíveis tornaram forma pela palavra de Deus. Deus falava, haja luz, haja separação entre o mar,
haja porção seca, haja os animais. E quando Deus falava, as coisas aconteciam. E Jesus, ele fala para os discípulos: olha, se vocês disserem a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que diz. Jesus usou um exemplo grotesco, que é uma montanha sair de um lugar e ir para o mar. E se a gente fizer isso, sem duvidar no nosso coração, assim se fará o que diz, porque é a palavra de Deus em ação, o verbo de Deus manifesto por meio da nossa fé. Amém? Jesus suportou a minha e a sua humilhação para que nós tivéssemos a sua glória. Isso vai estar em Hebreus 2, do verso 10. Ele suportou a nossa humilhação, a humilhação do pecado, para que nós tivéssemos a sua glória. Amém? Hoje nós podemos nascer de novo. E vai falar em Hebreus capítulo 6, verso 2, que nós experimentamos parte dos poderes vindouros, parte dos poderes que hão de se manifestar completamente quando ele vier com grande poder e glória na sua segunda vinda. Aí nossos corpos serão glorificados e teremos um corpo tal qual tinha o Senhor Jesus após a ressurreição, um corpo de glória, não um corpo mortal, mas um corpo imortal, e nós veremos Cristo face a face. E o que me garante isso? O Espírito Santo em nós, que é o penhor da esperança futura, que é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus. Aleluia! E isso, amados, não é algo que nós tenhamos feito porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos estranhos à aliança, mas nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Amém? Olha o que diz lá em Romanos 6, do verso 6 ao verso 7. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto para o pecado foi justificado. Nós, como novas criaturas, estamos mortos para o pecado. O pecado, claro, vai bater a minha e a sua porta, mas nós estamos mortos e decidimos crucificar o nosso corpo com Cristo Jesus no Calvário. E por causa disso, porque cremos nessa obra, somos justificados do pecado e somos livres da condenação eterna. Nós estávamos, por questão de natureza, destinados ao inferno, mas porque cremos na obra de Cristo, nós somos livres da condenação, e porque agora andamos em santidade, somos livres do poder do pecado. Mas vai chegar o tempo, aleluia, que seremos glorificados, tal qual era o Senhor Jesus. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição, da glorificação dos corpos, e que seremos livres da presença do pecado. Então nós temos 3 estágios da obra da graça: a justificação, que é o novo nascimento, que nós somos livres da condenação; a vida de santidade, que nós somos livres do poder do pecado; e a glorificação, que nós somos livres da presença do pecado. Amém? Aleluia! Isso é tremendo, e isso está descrito por todo o livro de Romanos. Justificação, santidade e glorificação, novo nascimento, santificação e glorificação, os 3 estágios da obra da graça. E eu recomendo para que você leia o livro de Romanos, assim também o livro de Efésios, altamente doutrinário e devocional, que nos revelam a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Olha o que diz em Filipenses 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Queridos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por meio de Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. É promessa de Deus. Nós acessamos por meio da fé. Por meio da fé. Amém? É promessa de Deus também cura e libertação. Olha o que está escrito em Atos 10, a partir do verso 38. Atos 10, verso 38.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e a curar todos os oprimidos do diabo. E a curar todos os oprimidos. Cura e libertação. É da vontade de Deus te curar, é da vontade de Deus te libertar, é da vontade de Deus te prosperar. E eu falo de uma prosperidade bíblica, não é um excesso, uma ostentação, mas é provisão sem falta. Sem falta. É da vontade de Deus te perdoar, é da vontade de Deus te encher, te revestir com os dons, é da vontade de Deus te encher do Espírito Santo, é da vontade de Deus e já está disponível, nós acessamos por meio dessa fé, porque Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero tudo isso. E a convicção de fatos que não se veem. E como a fé é gerada, Romanos 10, verso 17 vai dizer, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, eu estou pregando para mim mesmo. E o ouvido mais próximo da minha boca, de onde saem minhas palavras, é o meu próprio ouvido. E quando eu ouço a palavra de Deus, essa palavra cai no meu coração e gera fé, gera certeza, convicção. E nada tira isso de dentro de mim. Porque vida ou morte, como está escrito em Provérbios, estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quando eu falo da palavra de Deus, quando eu falo a palavra de Deus, a promessa de Deus, eu estou falando vida. E eu estou ouvindo. E fé está sendo gerada no meu coração, e certeza está sendo alimentada, e eu vou ver o milagre. Então, é um ciclo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. E como vem a fé? Vem por meio de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Provérbios vai dizer assim, que vida ou morte estão no poder da língua. Come do seu fruto quem bem a utiliza. Então eu falo a palavra de Deus. Jesus, ele fala para os discípulos, olha, se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que diz. Jesus falou, se você disser a esse monte, ergue-te. Ele usa um exemplo bem grotesco, um monte, sair de um lugar e ir para o mar, por meio da fé, se eu falar e não duvidar no meu coração. Então a fé, ela tem que ser seguida das minhas palavras e das minhas atitudes. Tiago vai dizer no capítulo 1 que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, nós temos que evidenciar a nossa fé por meio de palavras e atitudes. Por meio de palavras e atitudes. Quando eu creio nessa firme convicção, sem espaço para dúvida, fé é gerada no meu coração. E quando eu alimento essa fé através das minhas palavras, não reclamando, não falando mal, não maldizendo, mas quando eu coloco para fora a vida, essa vida ela penetra nos meus ouvidos, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e cai no meu coração, e gera certeza, convicção, e eu sei que cedo ou tarde a palavra de Deus vai se cumprir, amém? É Deus que está dizendo, é a palavra dele que está dizendo, e ele não volta atrás em nenhuma de suas promessas. As promessas ditas a Abraão estão validadas em Jesus, e chegou até nós, que éramos estranhos à promessa. Por meio de Jesus, amém? E isso são para todas as áreas, vida espiritual, emocional, salvação, prosperidade, saúde, vida em família. Olha o que diz Salmos 68, verso 6, Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar. Ninguém hoje dá trabalho para um ex-presidiário, por duvidar ainda do seu caráter e da sua honestidade. Mas Deus, além de libertar, o faz prosperar. Amém? Olha que tremendo. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas
Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Esse transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, para que eu e você não venhamos a nos gloriar. Amém? É tremendo demais, é maravilhoso demais. Olha o que diz em Salmos 34, verso 17. Salmos 34, verso 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. É direito meu e seu, como participantes dessa natureza divina, como novas criaturas, recriadas agora em Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Nós clamamos, o Senhor ouve e nos livra de todas as nossas tribulações. E para encerrar, como eu já tenho dito aqui, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que pelas promessas, pela fé nas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eu e você somos participantes da natureza divina. A natureza do pecado não habita mais em nós. Apesar do nosso corpo ainda ser tentado, apesar das nossas emoções ainda serem tentadas, porque o que foi recriado é o nosso espírito. E nós somos agora santos, na plenitude do que essa palavra quer dizer. O nosso espírito é santo, porque o nosso espírito é um com Deus, e isso está em Romanos 8, o nosso espírito é um com Deus, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, vai falar que nós participamos agora dessa natureza divina. Então não tem como Deus se relacionar com uma natureza caída. Por isso que a nossa natureza foi recriada, o nosso espírito foi recriado, e nós fomos separados para Cristo, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Podemos nos relacionar com Deus, porque agora somos não almas viventes, como diz em Romanos 6, mas somos espírito vivificantes, como Cristo Jesus é. No nosso espírito é recriado, nós fomos separados para Deus. E essa palavra, santo, no grego, quer dizer separado. É separado para. Nós somos separados para Deus. Por isso que o nosso espírito, ele é um só com o Espírito de Deus. Nós somos santos. E ser santo é ser separado para Deus. Por isso que Paulo, várias vezes, em Efésios 1, por exemplo, ele vai falar aos santos em Éfeso, e vai falar em 1 Coríntios 15, aos santos e fiéis em Coríntios, porque nós fomos feitos santos, separados para Deus. E isso não vem de nós, é dom dele. Aleluia! A obra é dele, para ele e por ele são todas as coisas. A obra que ele fez em nós é para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Paulo ele vai falar assim: se a gente tem que se gloriar, não glorie-se nos nossos próprios feitos, mas glorie-se em ser parte dele. Amém? E eu me glorio muito, porque eu não tinha mérito algum. Eu era, se Deus fosse derramar sua justiça em mim e em você, era para nesse momento estarmos no inferno, no lago de fogo e enxofre, ardendo, queimando lá. Mas porque ele usou de graça e misericórdia, sem a gente ter feito coisa alguma, porque éramos distantes de Deus por uma questão de natureza, nós fomos reconciliados pela obra consumada de Cristo Jesus.
a meu e a seu favor. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Amém? Graça e paz, queridos. Eu peço a Deus que essas palavras, essa aula, ela fique gravada não somente na sua mente, mas produza no seu coração revelação e entendimento, e que gere fé. Hoje nós entendemos que existem pessoas que não vivem a plenitude do que é ser nova criatura, porque deixam de exercer fé total no que a palavra de Deus diz. E você pode até se perguntar assim, olha, aquela pessoa, ela era uma pessoa de fé, mas ela morreu de uma doença. Queridos, isso pode parecer um pouco duro, mas a morte para o cristão não é o fim. A morte terrena para o cristão é o início de uma jornada contemplando o Criador dos céus e da terra, o autor de Gênesis 1. Então a morte para o cristão não é uma derrota, mas é um lucro, porque agora ele vai estar com Cristo face a face. E para encerrar essa aula, será que não seria a morte um meio de cura? Porque agora esse cristão estará na glória. E eu ouvi uma história de um pastor que ele fala assim, ele já no leito de morte, ele fala assim, olha só, se Deus quiser me curar, todos vocês aqui presentes, ele fala para os outros pastores já no seu leito, todos aqui presentes vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar e eu partir, eu vou ver a glória de Deus. Olha que revelação, que entendimento. Isso que é ser movido pela eternidade, que é ter os seus olhos na eternidade, vivendo aqui nessa terra uma vida de santidade, uma vida para o reino, cumprindo o chamado, cumprindo aquilo que Deus te comissionou a fazer, mas com os olhos na eternidade, sabendo que vamos encontrar com Cristo face a face. Isso é maravilhoso. E enquanto estamos aqui nesse mundo, temos a certeza disso, que é o Espírito Santo em nós. Amém? Graça e paz, queridos.